Senhoras e senhores, muito bom dia a todos. É com muita alegria, então, que damos continuidade ao nosso evento sobre a Bienal das Rodovias 2024. Promovida pela ABCR, Melhores Rodovias do Brasil, a Bienal é o maior evento do setor e conta com a participação de especialistas, autoridades, pesquisadores, jornalistas e formadores de opinião de todo o Brasil e do exterior para a troca de experiências, informações e boas ideias. Nessa edição, a Bienal terá como eixo temático a sustentabilidade. Convidamos a todos a acessarem a loja de aplicativos nos seus celulares da Bienal das Rodovias. Vale lembrar que a grade de painéis da Bienal das Rodovias contará com palestras simultâneas. Para desfrutar da melhor experiência possível, pedimos que retirem seus fones de ouvido nos locais indicados e sintonizem o canal de sua preferência. O horário de almoço está marcado para meio-dia, às 12 horas, até às 14 horas. E ao final das atividades de hoje, convidamos a todos os presentes para participarem de um happy hour que acontecerá a partir das 17 horas. Os certificados também estarão disponíveis a partir da próxima sexta-feira no site do evento, que é www.bienaldasrodovias.com.br. Lembrando que essa Bienal lembrando a todos que esse evento tem uma duração de 1 hora, mais ou menos. Dando então continuidade às nossas atividades, gostaríamos de gentilmente convidar ao palco o diretor de operações da Artesp, Santi Ferri. Uma salva de palmas, por gentileza. Convidamos também a subsecretária de Concessões e Parcerias da Secretaria de Infraestrutura e Mobilidade de Minas Gerais, Fernanda Allen. Na sequência, chamamos ao palco o diretor de Mercado e Inovação da Infra SA, Marcelo Vinaldi. Na sequência, convidamos o diretor executivo da Confederação Nacional dos Transportes, Bruno Batista, na condição de moderador. E, por fim, convidamos ao palco a diretora administrativa jurídica, tributária e secretária-geral da Conexis, Natasha Nunes. Senhoras e senhores, teremos então a duração de 1 hora deste painel. Lembrando que ele será organizado da melhor maneira possível pelo moderador. Neste momento, então, passamos a palavra ao moderador. Oi, me ouve? Assim. Bem, muito obrigado a todos pela presença. Agradeço aí a participação no painel do Marcelo, do Santi, da Natasha e da Fernanda. Quando a gente recebeu esse convite da BCR, nós ficamos muito satisfeitos, principalmente em perceber que essa é uma temática que veio para ficar, a questão da sustentabilidade. Ela hoje é muito discutida, ela ganhou impulso nos últimos anos, mas na verdade o início dessa preocupação, das ações voltadas a ela já começaram há bastante tempo em várias empresas, várias delas inclusive do setor de transportes. A CNT é um bom exemplo disso. Nós temos um programa ambiental Despoluir que já dura 17 anos, muito consolidado, muito respeitado. E o que nós percebemos é que, de forma geral, as empresas têm acolhido essas novas temáticas, principalmente porque a dinâmica de incorporação de valor mudou muito nos últimos anos. Então, o processo de aprendizado, às vezes, ele é meio traumático, né? A gente precisou passar por situações como a
falência, né, a quebra geral de bancos nos Estados Unidos, né, em 2008, para perceber que a governança era ruim. A gente precisou passar por uma situação de grande exposição, de diferenciação racial ou salarial, para que a questão da igualdade de gênero, de raça, viesse à tona. A gente precisou passar por catástrofes ambientais. O Rio Grande do Sul está aí um bom exemplo para a gente perceber que alguma coisa mais contundente, mais eficiente precisa ser feita. De toda forma, aquilo que começou como uma medida de mercado, né, as empresas querendo reduzir custos, maximizar seus lucros, aos poucos foi cedendo espaço para uma visão mais nova, em que as empresas, né, que todos os agentes públicos e privados, eles começam a construir ações que vão gerar benefício de longo prazo para um espectro maior da sociedade. Então a gente começa a ver ações que estão voltadas finalisticamente a gerar um legado positivo. E nesse sentido, o papel da agenda de sustentabilidade perante os atores públicos, né, as entidades públicas, ela ganha um papel de grande destaque. O governo, as agências, os ministérios, eles todos têm uma situação muito privilegiada de poder induzir essas boas práticas junto às empresas, junto às concessionárias, junto aos empreiteiros, enfim, de dar mais robustez a essa característica que, como eu disse no início, veio para ficar. E é bom que seja assim. O mercado, de forma geral, tem visto as ações como sendo ações que vão gerar muitos benefícios, e isso é bom. Então, esse é o grande mote aqui do nosso painel 22, Agenda de Sustentabilidade de Atores Públicos e de Infraestrutura. Nós vamos fazer uma dinâmica, vou passar as perguntas para cada um aqui dos nossos participantes, e ao longo do debate a gente vai destacando alguns pontos aí que eu acho que vai ficar uma estrutura bem interessante para quem está presencialmente aqui nos assistindo. Então eu começo agora com o Marcelo Vinod, diretor de Mercado e Inovação da Infra SA. Marcelo, duas primeiras grandes perguntas. Vamos logo com duas que é para você já começar embalado. Primeira delas, que medidas de sustentabilidade a Infra SA está incorporando na estruturação das novas concessões? Entendendo que as concessões vão ganhar um papel de cada vez mais destaque na infraestrutura de transportes no Brasil. E, na sequência, quais os principais desafios para a implementação dessas medidas? Os desafios sempre vão haver de estar te esperando lá na frente, no final do dia, com as emergências que acabam pingando. Então vamos lá, Marcelo, o que você tem para nos falar sobre isso? Bruno, obrigado. Eu queria agradecer o evento, a BCR, pelo convite, né? Cumprimentar aqui meus colegas de painel, o Bruno, o Santi, né? Colega de longa data aí, né? Da Fernanda, a Natasha. Muito obrigado. Bom, Bruno, nós podemos colocar primeiro assim uma visão sobre a agenda de sustentabilidade da Infra, né? Que hoje é o principal ator de estruturação de projetos do governo federal, notadamente de projetos de concessão de rodovia. A nossa agenda é permanente, né, na medida que as concessões de rodovia vieram para ficar, né, já temos aí mais de 30 anos de uma curva de aprendizado que eu considero profícua hoje. A gente chegou a uma maturidade na elaboração dos projetos e também nessa parte de sustentabilidade. Então, nossa agenda ela é permanente. Quanto às medidas, a Infra vem apresentando ao longo do evento, nós já participamos aí de 4 painéis, colocando algumas situações. E, então eu vou trazer uma visão mais geral da nossa estratégia, do nosso racional em função desse tema multidimensional que é a sustentabilidade. Nessas dimensões de sustentabilidade, a primeira que a gente foca e observa é uma dimensão de sustentabilidade de governança. A modelagem dos contratos, elas têm que ter a governança intrínseca, institucional, regulatória, tem que ter transparência, afinal nós vamos gerar uma peça que vai ser verificada pela agência reguladora, pelo TCU, e ela precisa ter toda a confiabilidade para ser usada a partir do leilão durante um contrato de 30 anos. Então, dentro da sustentabilidade, a primeira que a gente que é o racional da Infra, é ter essa qualidade de trabalho, né, que a equipe preza muito. Na sequência, nós precisamos de ter sustentabilidade econômica, como já foi bem colocado em diversos painéis aqui do evento, né, principalmente pelo Marco Aurélio da BCR.
O contrato ele tem que ser atrativo, ele tem que ser atrativo para os stakeholders, para os investidores, ele tem que entregar valor para a sociedade, né? Ele tem que ser justo, tem que ser percebido esse valor, ele tem que ser uma percepção prática, né? E ao longo do tempo ele tem que se sustentar, porque senão você acaba não tendo o tripé que estabelece o contrato, né? Na esteira, né, da sustentabilidade econômica, a gente puxa várias outras, né? E uma que, como você bem colocou, Bruno, a questão da sustentabilidade ambiental, que hoje é um ativo dentro das concessionárias e pode desempenhar e definir o sucesso dessa concessão e da atuação do concessionário. Nesse sentido, a Infra ela tem trabalhado alguns programas, como o programa de carbono zero, né, que exige das concessionárias compensação de toda a atividade que ela tem gerando carbono, que tem a pegada de carbono, né? Por diversos meios, isso é colocado contrato a contrato, mas isso já é uma cláusula pétrea hoje dos contratos. Nós temos padrões de desempenho de um parceiro do Banco Mundial, que é nosso parceiro também, que é o IFC, né? International Finance Corporate, que nos ajuda a estabelecer padrões internacionais dos projetos, que são 8 padrões de desempenho ligados à questão de sustentabilidade, que hoje as concessionárias têm que acompanhar e nós acompanhamos, a Infra acompanha mesmo, participando só da parte de estruturação do projeto, nós acompanhamos para subsidiar, né, alimentar o desempenho das concessionárias e ajustar questões para os nossos projetos. A questão de energia limpa também, que hoje é uma cláusula pétrea dos contratos, né, de que a concessionária precisa limpar a matriz energética dela da melhor forma possível, dependendo, sempre, claro, de cada contrato, você tem, por conta do paradigma geográfico de cada concessão, você tem que estabelecer metas reais, mas isso hoje já é uma questão importante. Principalmente, nós temos também uma dimensão de sustentabilidade social, que é dada aí pela gestão que a gente faz hoje, da gestão fundiária, né, de desapropriação eventualmente desapropriação dentro da faixa de domínio, da área de influência da concessão, para que isso não ocorra simplesmente, uma curva de aprendizado grande que a gente teve, não ocorra simplesmente de uma forma financeira, mas também financeira no sentido de que a concessionária tenha endereçado, precificado no contrato a condição de fazer as indenizações, mas que também haja uma visão humana desse processo. A Infra tem avançado muito nisso, então essa é uma situação que a gente tem colocado assim, como uma causa pétrea também do contrato, dessa parte social, não só no âmbito de melhoria e entrega de serviço. E complementarmente, dentro do racional da Infra, nós temos uma preocupação muito grande, falando da parte dos desafios, né? Sendo bem prático, por exemplo, nós temos hoje até que endereçar questões ambientais terceiras, acessórios dentro das rodovias. Nós temos hoje a questão dos carros elétricos, que a gente tem acompanhado, a questão da dinâmica. Várias concessionárias apresentaram aqui seus projetos de postos de abastecimento para que esses veículos estejam trafegando, não só veículos de passeio, mas também ônibus e no futuro próximo caminhões. Pois bem, para a Infra, isso é uma oportunidade de vantagem, mas também um problema. Assim. Vários estudos já mostram que hoje os equipamentos de segurança das rodovias não estão preparados para os veículos elétricos. Por quê? Porque esses veículos são mais pesados por conta da bateria, têm seu centro de massa mais baixo que os veículos a combustão, e isso vai causar uma atualização tecnológica nos velhos guardrails, que os projetos têm quase 100 anos, né, de 3 etapas, porque esses equipamentos devolvem o veículo, amortizam, no caso do acidente, eles amortizam o impacto e devolvem o veículo para a via. Os veículos elétricos, aí vamos passar isso para um ônibus, se ele precisar de usar um guardrail que está na rodovia hoje, provavelmente ele vai ter problema. E hoje as regiões metropolitanas estão expandindo, né, e várias delas têm concessões, tanto estaduais quanto federais. Então esse é um assunto que a gente precisa endereçar no contrato e ter no mínimo um gatilho para que haja substituição desses equipamentos de segurança, porque uma rodovia sustentável, ela passa por ser uma rodovia segura.
Então é outra dimensão importante que a gente precisa colocar. Então a infra, ela está, eu estou ilustrando isso para dar um nível de detalhe que nós temos que nos preocupar no nosso dia a dia de antever determinadas situações que podem impactar o contrato no futuro. E precisamos estar atentos, são várias outras, né? Uma miríade de detalhes que as 3 diretorias da infra estão, cada um na sua área, funcionando o tempo todo, ligada nesse tipo de situação, para que a gente espelhe a realidade, né, da sustentabilidade dos nossos contratos. Bom, era isso que eu tinha para falar, fico à disposição. Muito obrigado. Bom, o Marcelo levantou uns pontos aqui muito interessantes. O primeiro deles, a questão da necessidade de ter uma maior transparência, né? Isso a gente percebe muito claramente, que o governo tem feito um grande esforço, né, em aumentar a transparência, montar uma estrutura de maior visibilidade, né, dos contratos e da forma de elaboração dos próprios editais. Agora, uma questão importantíssima que você falou é a questão da sustentabilidade econômica. Dentro da atividade empresarial, ela é a inicial. Se a empresa não parar em pé economicamente, ela não participa, ela não consegue implementar nenhuma medida das outras áreas, da social, da ambiental. Então isso, de fato, tem que estar muito bem escalonado dentro da estrutura, né, dos projetos, principalmente. E aí eu fiquei feliz de ouvir que essa preocupação de melhorar a segurança, sobretudo com as mudanças tecnológicas que estão começando agora, né, já são uma preocupação. Então é uma ótima notícia que você dá, eu acho, para quem está participando aqui do painel, de que isso já está no radar e mais do que isso, que no futuro essas incorporações de tecnologia vão acabar provendo mais segurança e não mais risco. Então, parabéns lá pelo trabalho. Bom, na sequência agora vamos ouvir o Santi, que é diretor de operações na Artesp. Santi, Marcelo falou um pouco aí dos desafios, eu vou te perguntar um pouco das oportunidades na promoção dessa agenda de sustentabilidade nos contratos e qual o papel da Artesp como promotora dessa agenda nas concessões de rodovias. Bom dia. Bom dia a todos. Gostaria de agradecer o convite, né? É um prazer estar aqui na presença dos outros colegas aqui, o Marcelo, o Bruno, a Fernanda e a Natasha. O papel da Artesp eu entendo como sendo um fomentador, né, junto às concessionárias, para que elas atuem em todas as frentes de sustentabilidade possíveis. Mas focando um pouco mais na parte socioambiental, vamos dizer assim, a gente tem lá basicamente 4 pilares de políticas, né? São as políticas de redução de acidentes, as políticas de proteção e preservação ambiental, as políticas de saúde e segurança do trabalho e as políticas de desenvolvimento socioambiental. Então, políticas de redução de acidente. Junto às concessionárias, elas apresentam para a Artesp, periodicamente, um plano de redução de acidentes, onde são identificados os pontos críticos, né, de acidentes nas rodovias e são propostas ações para mitigar esses acidentes. Óbvio que a gente teve bastante evolução, né, nas etapas contratuais, primeira e segunda etapa, depois Tamoios, depois os contratos que vieram mais recentes, 2017 principalmente para frente. Houve uma evolução muito grande, onde a gente pôde identificar que vamos considerar, já de partida dos nossos contratos, iluminação em trecho de serra, colocar rampa de escape nos contratos, fazer iluminação de passarelas, de dispositivos de entrocamento, né, acostamento em locais onde não contava com acostamento. Então, uma série de políticas voltadas à segurança da rodovia em si. Então, essa é uma frente que né, a gente tem atuado bastante. Inclusive, a gente vai promover um evento junto com a BCR esse ano ainda para reduzir acidentes, para focar em redução de acidentes com morte, porque a gente está num período bastante crítico, né, com relação a isso. Com a política de proteção e preservação ambiental, a gente tem várias ações, né? Acho que já foi comentado aqui, o pessoal da CETESB já falou, mas junto ao pessoal da CETESB e também junto às funcionárias, a gente tem um plano de avaliação ambiental. Então,
todas as concessionárias têm a apresentar para a gente um relatório onde eles têm indicadores para serem cumpridos em relação à preservação e proteção ambiental. E eles pontuam, e nos contratos mais recentes, desde 2017, isso também pode ser descontado no valor do reajuste da tarifa. Ou seja, se a concessionária não cumprir os indicadores minimamente, ela pode ter um desconto no reajuste da tarifa. E isso, obviamente, contribui para que as concessionárias busquem, né, esse atendimento. Então, fora tudo que é exigido de contrapartida ambiental da própria CETESB quando vai licenciar uma obra, licença prévia, licença de instalação e a licença de operação. O mapeamento das corredores de fauna, as passagens de fauna e etc. Uma série de coisas que são exigidas pelo próprio órgão ambiental, né? Os termos de compensação ambiental e etc. As políticas de saúde e segurança do trabalho, também então a Artesp fiscaliza, né, se os trabalhadores ali na obra, na operação da rodovia estão utilizando os equipamentos EPI, né, se eles estão em condições seguras e salubres de trabalho. Então a Artesp faz esse acompanhamento junto às concessionárias também. Existe todo um plano para ser seguido e a Artesp se preocupa com isso, né, e se for o caso, às vezes até penaliza a concessionária por não estar cumprindo de repente algumas dessas normas. E as políticas de desenvolvimento socioambiental, acho que o Marcelo até falou um pouco, a gente tem convergido bastante aqui com o governo federal, os contratos de concessão de São Paulo e do federal, onde acho que 2019 foi o primeiro contrato onde teve o carbono neutro, né, lá com o da Eixo, e é justamente isso. Na operação, todo o carbono que é emitido, ele precisa ser compensado, e a própria concessionária Eixo, ela tem agora partido para operar com um veículo guincho elétrico, por exemplo, que é justamente para não ter que compensar, ou seja, emitir menos carbono, né? Então eles estariam compensando na operação normal e agora substituindo os veículos teriam um pouco menor de necessidade de fazer essa compensação, ou seja, a emissão já é menor, já é mais baixa. E é engraçado que, como eles têm outros grupos, o mesmo grupo operando outras rodovias, né, o mesmo grupo com outras concessões, eles já estão vendo vantagem econômica financeira em utilizar esses veículos também nas concessões em que isso não é exigido no contrato. Então isso é um incentivo que vale a pena comentar. Então, então a gente também tem nos nossos contratos desde 2017 a parceria do IFC, assim como no federal, e que eles têm os padrões de desempenho lá, que são até mais exigentes que a nossa legislação, mas são recomendativos, muitos deles são recomendativos. Então tem uma série de padrões socioambientais ali que faz esse incentivo, né, de o concessionário, por exemplo, procurar, por exemplo, trabalhadores que morem próximos à rodovia, né, equiparar, por exemplo, a questão de mulheres, né, a quantidade de mulheres que trabalham na concessão e esse tipo de coisa. Então, e a gente tem pensado também em como incentivar também todo esse arcabouço sustentável, de forma que a gente possa avançar, né, nesses padrões. Eu acho que é isso. Muito bem, Santi. Eu acho bastante interessante uns pontos que você mencionou. O primeiro deles, a questão dos planos de redução de acidentes em pontos críticos. Nós temos na CNT, né, na Confederação, hoje a maior pesquisa de avaliação rodoviária no Brasil, que é a pesquisa CNT de rodovias. E nos últimos anos nós temos identificado exatamente isso, que os pontos críticos eles têm crescido. E eles são críticos porque eles elevam o risco de acidentes, né? Então, a questão de trabalhar inicialmente isso é uma ótima notícia. A gente precisa, de fato, resolver esse problema, porque eu acho que ele é a ferida mais exposta, né? São locais claramente de risco, a gente precisa superar isso o quanto antes. E uma outra questão que você falou que eu achei muito boa é a incorporação dessas medidas,
como o guincho elétrico, até onde não é exigido. Eu acho que isso é um pouco do que eu estava comentando no início, que as empresas hoje elas começam a perceber valor nisso, né? O público começa a perceber um valor qualitativo na empresa a partir dessas ações, principalmente no caso onde elas não são obrigadas a fazê-lo. Então, parabéns pelo trabalho, pelas boas iniciativas e Obrigado. vamos trabalhar, vamos em frente. Bem, na sequência, vamos bater um papo aqui agora com a Fernanda Allen. Fernanda, que é subsecretária de Concessões e Parcerias na CEINFRA do Estado de Minas Gerais. Fernanda, que medidas de sustentabilidade a CEINFRA está incorporando junto às novas concessões? Minas é um estado que tem uma malha rodoviária gigante, a maior malha rodoviária do país, tanto federal quanto estadual. Acho que vocês têm grandes desafios lá na medida em que as concessões vão ganhar mais espaço. Fala um pouco para a gente. Bom, primeiro, bom dia a todos, né? Ah, tá, falar mais pertinho. Obrigada. Bom dia a todos e a todas, né? Agradecer a BCR pelo convite. Acho que é um evento, o maior evento de rodovias. A gente tem visto aqui quão qualificado, né, estão os debates, né? Todos os stands aqui também. Minas também está com o nosso stand aqui, né? Colocando ali quais são os nossos projetos. Convido a todos também, né, a dar uma passadinha por lá para entender quais são os nossos lotes rodoviários, né, do novo pipeline. Cumprimentar aqui meus colegas de painel, né, o Santi, Natasha, o Marcelo, o Bruno. Bom, como que a gente tem visto isso, né? Acho que para fazer um pouco, né, de algum recorte, já na rodada anterior, em 2019, a gente teve essa preocupação, né, de contratualizar práticas de sustentabilidade nos nossos contratos, né? E colocando ali, né, algumas obrigações, né, da perspectiva ambiental, social e corporativa, né? Acho que a questão ambiental, ela, né, como o Santi comentou, né, para além da questão, né, do licenciamento, que a gente sabe que tem todas as particularidades e que necessariamente, né, medidas e compensações, né, serão muito bem observadas pelos nossos órgãos ambientais. Mas, para além disso, né, a gente trouxe a questão da gestão, né, dos recursos naturais de forma eficiente, né, como, por exemplo, né, aproveitar energia solar, aproveitamento de água, tudo isso, né, a gente colocou, né, como obrigação da própria concessionária, né. A questão, né, da qualidade ambiental ali, né, da ISO 14001, né. Também a gente trouxe, né, da gestão ambiental relacionada a isso. Então, os melhores padrões, né, de ABNT e normas técnicas, a gente colocou como obrigação da concessionária, né, observar. Na perspectiva social, né, eu acho que na medida em que a gente passa de enxergar um usuário e começa a enxergar um cliente, né, a gente também tem um aspecto de atendimento muito vocacionado para aquela pessoa que a gente está atendendo, né? Então, pensar na incapacitação até do corpo da própria concessionária para estar apta, né, a fazer esse tipo de atendimento, e não só, né, de guincho, atendimento médico, mas ali na praça de pedágio, né, nas BSOs, enfim, conseguir tratar esse usuário, né, e incorporar e entender as necessidades dele, eu acho que é né, uma dinâmica importante. E na perspectiva corporativa, a gente trouxe ali a importância de se ter, né, tanto um programa de compliance, né, que a empresa tem um programa de compliance, e que ela também observe parâmetros ali para transações com partes relacionadas, que a gente sabe que esse assunto também é bastante relevante no âmbito corporativo, né? Então, isso foi na rodada anterior. Qual que é o desafio agora, né, para a gente avançar e dar um passo também a mais, né? Acho que o primeiro deles, e escutando também, né, um pouco do setor, né, as empresas que operam, é um desafio de se pensar como que eu consigo trazer para o meu programa, né, de exploração rodoviária, para o PE, obrigações que de fato traduzam sustentabilidade, traduzam resiliência climática, né? Então, a partir dessa provocação, os nossos estudos hoje, eles possuem ali um olhar vocacionado para isso, para tentar endereçar isso, né? E aí um olhar que olha esses
antes, né, a gente ficava muito atento, não que isso tenha se perdido, que isso de fato é o coração, né, das concessões rodoviárias, os trechos críticos não só da perspectiva da segurança, né, do usuário, mas também da perspectiva ambiental. E aí, em que sentido? Quais são os trechos que eu tenho, né, maior probabilidade de ter inundação, né, de ter alagamento, de ter processos, né, de erosão? E o que eu posso traduzir isso como uma obrigação de investimento para a concessionária? Então, eu acho que, para além, né, das medidas de relatório, né, que são também importantes, mas traduzir isso em obras de engenharia, né, que consigam endereçar a resiliência climática, né, o que a gente vai adotar para adaptação e resiliência climática. A gente sabe, né, que os dois temas são muito relevantes, né? E acho que pensar em estruturas, né? Um talude mais adequado, né? Como é que eu estou ali com aquela obra de arte, né, especial, frente né, em áreas que tem um volume, né, de chuvas, né, superior. Então é isso que a gente está um pouco agora no foco, né? Então, para além de escanear, né, os trechos sensíveis e críticos da perspectiva da segurança, a gente também está com esse viés de trazer os trechos que têm uma sensibilidade climática mais forte, né? Justamente para tentar endereçar isso, né, com obras obrigatórias já no pé. E é óbvio, a gente não vai conseguir prever tudo, né? Acho que aí vem a questão da plasticidade dos contratos. E aí um tema, né, da plasticidade que a gente também está avaliando adotar é a verba ali destinada para programas e projetos que enderecem novos investimentos relacionados, né, à questão climática, né? Então, são essas grandes medidas, né, que a gente tem pensado, né? Acho que a questão, né, de inventário da própria concessionária, né, da pegada de carbono que ela deixa, né, e ela também neutralizar, isso também já está adotado desde da rodada anterior, mas eu acho que agora o viés é ir um pouco para a prática e para a engenharia, sabe? Tentar afetar também a engenharia para que, de fato, a gente consiga adotar estruturas resilientes e que sejam, né, adaptadas ou adaptáveis a futuros eventos, né, climáticos. Então, para isso, a gente precisa, né, de um diagnóstico, ter mapeado esses trechos e contratualizar esses investimentos, né? Então, é isso que a gente está se propondo a fazer nessa nova rodada. Bom, especificamente no caso de Minas, qual é a extensão que vocês vão tratar especificamente? Você falou ações, eu acho que são muito interessantes, né? A questão da resiliência, ela vai se fazer cada vez mais necessária, né? Os eventos climáticos estão muito imprevisíveis e a tendência é que eles se intensifiquem, né? Qual a extensão que vocês vão fazer a gestão sob essa nova perspectiva? Hoje a gente está, né, com 5 lotes no nosso pipeline, vamos estudar, né, 2.500 quilômetros de rodovias. E aí a ideia é que esses investimentos, né, a gente sabe, enfim, a gente estuda uma malha maior para ter, às vezes, ali um recorte, né, dos lotes, mas a ideia é que a gente tenha, né, esse mapeamento de todos os lotes, né? Então, a extensão seria abarcar toda a malha que a gente está agora, né, no nosso pipeline em estudo, né? Então, 2.500 quilômetros. Ainda não endereça, né, os 22 mil quilômetros de rodovia do Estado. Nosso desafio é muito grande, né? Mas a gente hoje contratualizado, né, a gente tem algo também em torno de 2.500 quilômetros já contratualizados, com esse viés, né, do recorte anterior. E para o recorte futuro pensar adotar isso para mais 2.500 quilômetros. Tem algumas ações que eu acho que o marco inicial ele é importante, né? A partir de um bom direcionamento inicial, mesmo que a extensão a princípio não seja tão grande num primeiro momento, mas um bom delineamento ele vai acabar sendo o referencial para os próximos projetos, né? Então esse é o ponto que eu acho que é mais importante no início. Ninguém começa com uma implantação numa malha tão grande como a de Minas, né? Eu acho que isso tem o potencial também de trazer esse tipo de inovação para as obras públicas, né? Porque, assim, hoje a gente
enfim, trabalha com a ideia de complementariedade, né? Não tem trecho, não são todos os trechos que cabem o modelo de concessão, né? E para isso a gente também tem crescido o nosso investimento, né, com obra pública. Então, acho que esse ano a gente tem algo em torno aí de 1 bi para gastar com investimento público, né? E trazer isso também na contratualização né, desses contratos de empreitada é também um desafio, para que aí sim a gente consiga, né, endereçar uma malha cada vez maior e alcançar aí, né, toda a nossa competência estadual dos 22 mil quilômetros. Fernanda, concordo muito com você. Assim, eu acho que o próprio mote da BCR, que está aqui atrás, né, melhores rodovias do Brasil, dentro de uma perspectiva de otimização do recurso, também do recurso público, eu acho que o horizonte é isso. Não é porque uma rodovia é pública que ela tem que ter um nível de qualidade não equiparável a uma rodovia concedida. Eu acho que essa é a principal briga, até porque é isso. A gente não vai ter no país situação de que a malha total vai ser concedida. Isso é impensável. Mas eu acho que os padrões de qualidade, os padrões de excelência têm que ser os mesmos. Até porque o usuário ele está se movimentando numa rede, né? Ele pega um trecho estadual, ele pega um trecho federal. E a tendência é que isso motive também o próprio setor público a avançar em termos de qualidade. Muito bom. E vamos agora conversar com a Natasha Nunes, que é diretora da Conexis. Natasha, prazer em tê-la aqui. E eu te pergunto como é que a Conexis atua em prol da agenda de sustentabilidade, como é que é essa interação de vocês com o poder público. Bom dia, Bruno. Estão me ouvindo? Bom dia a todos os meus colegas de painel. Bom dia a todos e todas. Bruno, é interessante primeiro até perguntar assim, né, o que alguém de telecomunicações está fazendo numa rodada de debates em que os demais representantes todos trouxeram diretamente o tema de rodovias e de infraestrutura. E aí, talvez hoje isso nem precise tanta explicação mais, porque a tecnologia e a conectividade já está tão introjetado na vida de todos nós, mas é bom dar esse passo atrás aqui e trazer justamente que telecomunicações é um setor de infraestrutura também, é regulado, então a gente tem a nossa agência reguladora, que é a Anatel. E nessa discussão de sustentabilidade especificamente, os meus colegas tornaram mais fácil fazer essa aterrissagem, justamente porque a gente percebe vários dos pontos que foram trazidos sobre sustentabilidade, como eles podem ser viabilizados e facilitados através da conectividade. Como que essa tecnologia, o desenvolvimento e ter cobertura de rede, seja rede fixa, rede móvel, muitas vezes vai viabilizar o papel, seja dos órgãos públicos, dos entes reguladores, sejam das concessionárias e até mesmo a interação dos usuários com essa questão, né, da entrega que é prevista pelas concessões. Então, quando a gente vem para o setor de telecomunicações e a gente olha a realidade hoje da infraestrutura rodoviária brasileira, a gente parte, isso ficou público, né? Nós tivemos o leilão do 5G e a Anatel, como órgão público, como ente regulador, atento à realidade brasileira e à necessidade da gente evoluir sempre num padrão cada vez mais sustentável das rodovias, ela trouxe, dentro das obrigações do 5G, a necessidade de cobrirmos todas as rodovias federais brasileiras. Então, assim, de todas as rodovias federais brasileiras terem a cobertura de conectividade. E esse levantamento que ela trouxe mostrou a nossa realidade hoje, que é de 72% das rodovias federais com cobertura de internet, sendo que quando a gente vai para a cobertura móvel, né, do telefone celular, aí esse número varia ali entre 60% a 70%, a depender do trecho, da região do país. O 5G hoje, né, já após o leilão, as operadoras, e eu esqueci de dar esse passo atrás, a Conexis representa as operadoras de telecomunicações, então essas que estão na vida de todos os brasileiros e na palma da mão. Hoje as operadoras já avançaram na implementação do 5G e hoje a gente tem 13% das rodovias federais cobertas com tecnologia 5G. E a expectativa é, claro, que haja esse incremento. Só uma pergunta, 13% das rodovias ou 13% da extensão das rodovias federais? Da extensão. Desculpa, eu estou sempre falando de extensão, porque esse é o recorte, inclusive, né? Quando a Anatel traz que são 72% cobertos, está falando de mais de 35 mil quilômetros de rodovias sem cobertura no país. Então, assim, são
se não me engano, são 29 mil trechos, ou 2.900 trechos, enfim, agora vou errar a casa desse mal, mas então assim, a gente está falando de mais de 35 mil quilômetros de rodovias no advento do edital do leilão 5G, que não tinham nenhum tipo de cobertura internet. Pontos cegos, né? A gente está falando de outro tipo de buraco na rodovia, é o buraco da cobertura. E aí o 5G ele tem sido muito alardeado e com mérito, que ele vem para ser essa solução, principalmente entre empresas, que permitem várias soluções inteligentes de tecnologia, mas a gente tem também hoje uma cobertura que todos já conhecem, que é do 4G, que já permite o funcionamento dos aplicativos, dos dispositivos, sejam de áudio, de vídeo, e aplicativos que mudaram a realidade de todos os brasileiros, como o Waze, como o Google Maps, para essa questão do uso das rodovias. Fazendo essa aterrissagem, né, então, o que as telecomunicações trazem para esse pensamento da sustentabilidade nas rodovias e para essa relação também do poder concedente e das concessionárias? Eu tentei dividir aqui em 4 principais eixos de solução, quando a gente pensa a conectividade. Então, primeiro a gente traz a solução ambiental. Vou começar por ele, porque foi até o painel que nos antecedeu e foram trazidos vários exemplos aqui. Quando a gente está falando do modelo, né, do respeito ao meio ambiente, das questões de licenciamento, dos desafios que se tem, você tem desde questões mais tradicionais, como monitoramento de fauna. Então, a partir da conectividade, teve um caso de São Paulo que foi apresentado no painel anterior, quando você usa de dispositivos com conectividade, você tem um monitoramento muito mais eficiente e até preventivo em relação à fauna. E, às vezes, você consegue fazer esse traço mais assertivo do que é necessário, de fato, em termos de obrigação para as concessionárias. Então, assim, em quais trechos a gente está tendo, de fato, eventos e que precisam ser implementadas ações. Então, assim, você tem uma focalização melhor dessas ações para os dois lados. E você tem um monitoramento que você passa, se você tiver dispositivos conectados, você pode fazer esse monitoramento em tempo integral, né, de forma muito mais eficiente. E isso, né, se a gente pensar no médio e longo prazo, tende a trazer soluções, inclusive para o próprio licenciamento ambiental, muito mais efetivas e acertadas, então focalizadas. Quando a gente vai para um outro eixo de solução, que estou tomando a liberdade de chamar de solução institucional, a gente pode trazer justamente a questão do monitoramento das rodovias e das implementações das obrigações, tanto pelo poder público quanto até mesmo com a ajuda do usuário. Então, hoje, por exemplo, nós que somos usuários no dia a dia, nos centros urbanos do Waze, a gente sabe onde que tem um buraco, onde tem um acidente, onde tem até blitz. Então, assim, somos alertados dos eventos ao longo das pistas, justamente por usuários que querem compartilhar o que está ocorrendo ali. Então, isso também traz o potencial de colaboração entre usuários e poder público e concessionária, de uma forma mais efetiva de atuação, de identificação e de prazo de resposta mais curto, melhorando essa relação institucional e monitoramento das rodovias e concessões. A gente tem a questão da solução social, né? Sempre que a gente está falando de sustentabilidade, de ESG, vem o quesito também de social, de entrega para a população. E aí, talvez o exemplo mais claro pode ser o de segurança do usuário na via, segurança da carga na via. Infelizmente, a gente está num país em que, principalmente em regiões metropolitanas, em centros urbanos, a gente tem muitos incidentes em relação a cargas. Então, você passa a ter uma melhor forma de monitorar, controlar e ter segurança para as cargas. Você passa a ter também um prazo de resposta melhor para eventuais acidentes que ocorrem ao longo da via, quando você consegue a comunicação de imediato. Então, mais uma vez, a cobertura e a conectividade colaborando para essas soluções e para o impacto social. E, por fim, a gente imaginar que você vai pegar uma estrada e que, às vezes, você vai partir da sua realidade de centro urbano, em que você hoje faz tudo a partir do celular, em que o seu carro está conectado, em que os seus filhos vão viajar assistindo alguma coisa no tablet, ou que você vai viajar ouvindo uma música em um dos aplicativos, que você vai contar com um desses aplicativos de rota e tudo mais. A gente parte de um pressuposto hoje na nossa vida que a conectividade ela está dada.
Então você sai da sua casa hoje, muito diferente, né? Vou entregar a minha idade, da época que você saía de casa, abria o catálogo nas páginas amarelas, quadrante D, é essa rua que eu vou, então deixa eu traçar um mapa. Depois a gente passou a imprimir o mapa do Google, isso já era um avanço. Então hoje você às vezes nem pensa nessas questões. E se você cai num buraco de cobertura rodoviária, talvez você possa acabar sendo surpreendido, né? E afetado a percepção do usuário em relação ao valor daquela rodovia. Então, assim, uma viagem em que você faz a viagem totalmente conectada, você tem uma percepção de valor, e uma viagem em que você passa pela rodovia sem conectividade, talvez a sua percepção de valor enquanto usuário também muda. E isso acaba impactando de forma aí a questão econômica e comercial dos próprios contratos, das entregas das rodovias e até mesmo da satisfação do usuário de pagar ou não um pedágio em relação ao serviço que está sendo entregue. Então, tentei fazer aqui um apanhado justamente de como que telecomunicações hoje está numa interlocução direta com esse setor de infraestrutura rodoviário. E aí eu sei que a gente vai ter mais uma rodada, já estourei meu tempo aqui, espero que eu tenha conseguido dar essas pinceladas gerais. Luciana, essa questão da conectividade na rodovia, ela de fato hoje ela começa a ser percebida como necessária, fundamental. Até porque, vou te contar um caso pessoal. Uns 2 anos atrás eu fui aqui para Chapada, aqui perto de Brasília, lugar lindo. E fui para uma cachoeira e acabei me estendendo lá um pouco mais de tempo e na volta, pelo GPS, né, o sinal, sumiu. A minha sorte é que eu também sou dessa época, em ter um mapa, em conseguir pegar pontos de referência e voltei, porque estava escuro. Eu falei, gente, é uma situação hoje para quem já nasceu dentro com essa comodidade tecnológica, não consegue viver mais sem. Você foi ao ponto, Bruno. É inegável e a gente precisa pensar que a gente vive uma nova lógica, em que conectividade e cobertura deixou de ser um luxo, como já foi, e hoje é uma necessidade, é um item essencial nos setores econômicos, na vida dos brasileiros. Então é isso, assim, para a gente talvez a gente ainda consiga se virar porque a gente pegou 2 lógicas diferentes, mas tem uma nova geração em que se falar de fazer qualquer coisa sem conectividade, eu acho que será impensável. E a questão das possibilidades que advém da conectividade, a CNT faz a pesquisa de rodovias. Ano passado nós avaliamos 111 mil quilômetros de rodovia, 100% da malha federal, mas os principais corredores estaduais aí na ordem de 50 e poucos mil quilômetros. E a gente percebe isso. Como os dados são transmitidos em tempo real, para a gente ainda é muito doído ver que ainda existem essas áreas de furo, de sombreamento, de buraco. E a gente sempre fica na expectativa do 5G crescer, ampliar a cobertura, porque isso vai permitir a disponibilização de dados em tempo real, é o que você falou. Então é isso, a gente está hoje numa comunicação instantânea, o WhatsApp está buzinando aí no bolso de cada um o tempo todo. E a gente se habitua a isso, para o bem e para o mal. Então, eu acho que essa perspectiva de crescimento da malha, começando pelas federais, que eu acho que são os corredores principais do Brasil, vai ser uma boa medida. Vocês têm um grande desafio pela frente, mas a superação dele vai promover um benefício muito grande para todo mundo. Bom, pessoal, a gente já está chegando aí nos últimos 10 minutos, 8, 10 minutos da apresentação. Eu vou passar aqui brevemente para cada um de vocês só para fazer as considerações finais. Eu acho que o painel conseguiu abordar os nossos principais pontos, né? A questão da preocupação que já existe, né, dentro dos órgãos públicos em termos de melhorar a sustentabilidade, promover ações que sejam de longo prazo, que fujam do escopo apenas das concessões. E passo a palavra então para 1 minuto aí para cada um, para a gente passar a régua nisso. Vai lá, Vinô. Obrigado, Bruno. Mais uma vez agradecer a BCR, né, pelo convite, pelo evento, que está sendo, como já foi dito, né, o maior da história e está cumprindo seu papel. E deixar um último recado na visão da Infra, que hoje está estruturando os projetos aí de 35 leilões. Hoje, com certeza, o maior programa de concessão rodoviária do planeta, promovido pelo governo federal, que somado aos estaduais, né, nós estamos aí revolucionando a história de concessões de rodovia do mundo, né? Essa é a nossa fase. E
A gente precisa lembrar, assim, e a Infra está atenta a isso, que a contratação da expansão das rodovias não pode mais contratar a expansão de emissão de carbono. Então esse é o grande desafio, o grande mote, isso tem várias dimensões e a Infra está com esse papel, está com essa dinâmica de trabalho e uma dinâmica também de que essa expansão não pode espalhar a desigualdade, né? Ela tem que levar bem-estar social em todos os âmbitos. Então são com essas palavras que eu queria deixar para vocês que eu me despeço, né? E estamos lá na Infra à disposição. Muito obrigado. Obrigado, Vinô, pela participação. Santi. Bom, só agradecer também o convite, né, a participação aqui com os colegas. Acabei esquecendo de falar, a Artesp também promove lá um prêmio das concessionárias do ano e um dos indicadores né, aliás, alguns dos indicadores são socioambientais e a gente premia aquela concessionária em que ela tem o melhor desempenho ambiental naquele ano. Então isso também incentiva com que as concessionárias busquem novas inovações nessa área, né? E, bom, eu acho que é uma busca constante, né? Eu acho que esses fóruns ajudam a gente a ter novas ideias, a incluir nos novos contratos e até incentivar as concessionárias para que busquem também. Então, essas ideias que surgem aqui, elas são importantes para a gente levar para o mercado. E eu acho que as nossas concessões também têm, desde 2017, conectividade, ou seja, a concessionária tem que oferecer conectividade para o usuário e no trecho integral, né? Então isso contribui para, em tempo real, também o usuário ficar atento a todas as questões, seja de segurança, operacionais da rodovia e até de sustentabilidade. Então, só agradecer aos colegas. Obrigado. Vou passar a palavra aí de novo. Obrigado. Fernanda. Bom, acho que para complementar aqui a fala, né, dos colegas e dizer que, de fato, né, governos têm o objetivo, né, não só de fomentar, mas de trazer também a pauta da sustentabilidade como ações, né, diretas e assertivas para promover essa pauta, né? Esse é o nosso grande objetivo aqui no programa de concessões de rodovias, né? Estamos, de fato, muito atentos, né, não só em reiterar o que já estava, né, na rodada anterior, e acho que a Natasha toca num ponto, né, que a gente tem total alinhamento de incentivos em um contrato de concessão. Recentemente, né, quando a concessionária tem de fato o objetivo, né, como obrigação trazer a conectividade, né, dos usuários, mas ela pode fazer isso de diversas maneiras e a maneira em que as nossas concessionárias, né, que recém chegaram ali no estado, trouxeram isso foi justamente implantando o 5G, porque não só atendia a obrigação dela, mas como também trazer uma externalidade positiva, porque na medida em que ela traz o 5G, ela não atende só o usuário da via, mas todos os municípios do entorno. E isso foi até motivo de prêmio aqui, né? E o tanto que os contratos de concessão, eles conseguem alinhar bem os incentivos em prol da sustentabilidade, né? Então, acho que isso é um ponto super importante, a gente está muito atento a todos os movimentos, né? Que possam, de fato, né, trazer ações concretas. E eu acho que o nosso grande objetivo agora é sair um pouco, né, das questões de relatório, de só mapeamento, inventário, né, de gases, né, de efeito estufa, para partir, né, de compensação disso, que também é relevante, mas para partir para soluções concretas. Então, o que a gente quer é avançar na perspectiva de engenharia para trazer o conceito, né, de adaptação e de resiliência climática aqui para o nosso programa de concessões e também esse olhar para as nossas obras públicas, tentando abranger aí o nosso desafio, que é grande, né? 22 mil quilômetros de rodovia. Então, acho que é um pouco disso que a gente está aqui, né, como alvo e meta para alcançar. Perfeito. E Natasha? Agradeço o convite feito pela DCR, agradeço a oportunidade de a gente trazer aqui a atuação do setor de telecomunicações e frisando isso que a Fernanda traz na última fala,
A Anatel, enquanto agência reguladora do setor de telecomunicações, tem buscado impulsionar, então, através do edital, prevendo até 2029, buscar preencher esses buracos de cobertura nas rodovias. Mas as primeiras iniciativas que a gente vê de conectividade têm partido muito de uma solução comercial de concessionárias com as operadoras de telecomunicações, que fazem parte, que são associadas da Conexis. Então, a gente já tem caso de rodovia coberta 100%, né, e de concessionária que conseguiu entregar um trecho com 100% de cobertura, 850 quilômetros diretos, sem nenhuma sombra, nenhum gargalo de cobertura. Então, a gente vê que, de fato, esses eixos eles justificam e viabilizam econômica e comercialmente o modelo, também, né, numa relação privada, não só partindo de uma determinação do poder público, mas também porque existe interesse em que a gente fique cada vez mais conectado, e isso vale para os dois setores de infraestrutura conjuntos. Então, muito obrigada pela oportunidade e um bom dia a todos. Bom, pessoal, a gente cravou o tempo, né? Isso mostra a qualidade dos painelistas até no controle do tempo. Então, muito obrigado a todos. Também agradeço o convite da BCR. É uma satisfação ver o público que cresceu bastante aí ao longo do nosso debate, que foi bastante rico. Então, muito obrigado a todos, ótimo dia.